É uma lei que produziu uma quantidade de fumaça gigantesca, tão grande que acabou inebriando aqueles que são incumbidos de aplicá-la, como juízes e membros do Ministério Público, mas o seu fogo, quer dizer, a sua capacidade de queimar aquelas práticas que são realmente terríveis, como a corrupção, é muito fraco. Então, esse é o problema. Nós fizemos uma lei que tem expressões fortes, improbidade administrativa, sanções fortes, como a suspensão de direitos políticos, a perda de cargos públicos. Então, ela aparenta ser uma lei poderosa para lutar contra problemas muito graves. Só que é uma lei mal feita do ponto de vista técnico, cheia de ambiguidades e de generalidades. Dou um exemplo. É uma lei que define como ato de improbidade, sujeito à perda de direitos políticos, à perda do cargo público, enfim, sanções muito graves, um ato de um gestor público que viole a impessoalidade ou a moralidade. Alguém é capaz de dizer, com um mínimo de segurança, qual é o comportamento, qual é o ato, qual é o contrato pelo qual se responsabiliza um gestor, que vai ser considerado como contrário à impessoalidade ou à moralidade? É impossível dizer. Então, o que aconteceu com o passar dos anos? Milhares de ações propostas, especialmente contra prefeitos, portanto, a lei é muito utilizada para perseguição política no âmbito dos municípios, questionando atos e contratos aleatoriamente, sem muito critério, de acordo com percepções muito subjetivas de promotores, em geral, provocados pelos opositores políticos que acabam utilizando o Ministério Público como uma arma da luta política. E essas ações giram durante anos e anos e anos e anos na justiça, oneram os réus, muitas delas acabam sendo julgadas improcedentes, mas oneraram de tal modo a carreira política ou a vida funcional, porque nem sempre são políticos, né? Os réus, daqueles que, enfim, foram acusados, que quando vem a absolvição, ela é irrelevante. Ela já produziu um estrago, essa ação irresponsável. É preciso mudar isso. Esse projeto de lei veio de uma iniciativa do presidente da Câmara, dos deputados, que convocou uma comissão presidida por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, que produziu uma grande reflexão e uma proposta importante de reformulação. Essa proposta foi amplamente discutida pela Câmara e o relator, Zaratini, apresentou um substitutivo que corresponde a um avanço. Claro que ele pode ser aprimorado, mas ele é um avanço neste sentido. Em que sentido? É enfocar o uso do poder punitivo do Estado nas coisas que são realmente importantes. Parar de fazer muita fumaça, mas fazer fogo concentrado em coisas graves. É isso que nós precisamos fazer. O gestor público, com medo de tomar uma ação de improbidade, ele usa um de dois comportamentos. Primeiro, é se omitir, não fazer nada. É o famoso apagão das canetas. Ele deixa o problema rolar e não toma providências. Nas situações em que não dá para fugir de fazer alguma coisa, o gestor público começa a tentar envolver o máximo de gente na decisão. E, muitas vezes, envolver o próprio Ministério Público. Quer dizer, procura proteção no Ministério Público, a concordância do Ministério Público, como um modo de evitar depois a propositura de ação judicial. Então, promotores públicos estão em todas as cidades do Brasil discutindo com os gestores públicos como é que se deve gerir a saúde, o meio ambiente, o saneamento, os contratos de limpeza e por aí vai, sendo envolvidos em debates sobre gestão pública concreta para o qual eles não têm o menor preparo. O menor preparo. Então, das duas alternativas, a melhor tem sido de procurar os promotores e tentar fazer com que os promotores se tornem gestores, porque pelo menos se faz alguma coisa. Mas convenhamos
é uma completa distorção. E o pior é o apagão das canetas. E isso é responsável pela improdutividade da economia brasileira também. Porque a administração pública, por exemplo, não expede licenças para construir empreendimentos para os quais já se tem financiamento, que não tem nenhum tipo de incompatibilidade com a legislação, mas por conta do temor do gestor público de ser acusado por alguém depois, pelo Ministério Público, que seja provocado por um opositor político, de ter praticado uma ilegalidade. As estatísticas ainda são precárias a respeito do assunto, mas aquelas que já estão disponíveis por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça mostram uma coisa que indica a distorção. Existe na lei 3 tipos básicos de improbidade. Um é essa improbidade por violação dos princípios a que eu me referi. É uma improbidade a critério do membro do Ministério Público e do juiz. Quer dizer, que é uma lei que nada diz, a não ser uma expressão vaga, moralidade, impessoalidade. E há 2 outras, que são improbidade por lesão ao erário, então, em que há prova de que alguém destruiu o patrimônio público, e a outra que é por enriquecimento sem causa, enriquecimento indevido. Pois bem, as estatísticas do Conselho Nacional de Justiça mostram que a esmagadora maioria das ações judiciais são propostas com base naquele primeiro tipo que eu me referi, violação de princípios. Quer dizer, não se trata de ações para combater efetivo enriquecimento sem causa ou destruição do erário público, do patrimônio público. Mas se trata de ações movidas por visões pessoais do promotor, e eu repito, muito frequentemente servindo sem perceber interesses políticos. O mecanismo normalmente é esse. Os opositores do prefeito levam uma denúncia ao jornal e depois o promotor público lê o jornal, copia as informações que estão ali, abre uma investigação, pede algumas informações, não acredita em nada do que lhe dizem e prefere, na dúvida, propor ação. E essas ações rodam anos e anos. Nós não temos estatísticas suficientes para poder verificar quanto dessas ações terminam sem condenação. É difícil fazer isso, até porque essas ações são tão confusas, costumam envolver tantos réus, que elas demoram uma quantidade de anos para terminar, enorme, o que também é um outro elemento a indicar que temos problemas. Porque naqueles casos em que há irregularidades graves, de fato, essas ações intermináveis são, com certeza, a pior das reações, né? É preciso que as pessoas tenham conhecimento dessa ferramenta. Em geral, as pessoas tendem a apoiar punições. Se nós olharmos no Congresso Nacional, qual é o tipo de proposta legislativa que todos os deputados e senadores fazem aos montes, é o aumento de punições. Então, existe uma demanda da população que se reflete no trabalho parlamentar em favor de mais punições, mais punições, mais punições. E aí os deputados e senadores são muito sensíveis à ideia de aprovar novas leis com mais punições. A questão é, qual é o efeito concreto quando essas leis são aprovadas, como a lei da improbidade? Qual a capacidade que essa ameaça de sanções tem de gerar diminuição das irregularidades ou de gerar conflito, de gerar insegurança e gerar honorários de advogado? Nós temos que olhar para os efeitos concretos das ações da improbidade. Essa é a questão. Muitas pessoas se sentem muito simpáticas à Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato conseguiu os resultados que conseguiu, muitos deles positivos, houve erros, houve exageros, etc., mas resultados positivos que nada têm a ver com esse mecanismo das ações de improbidade. Na verdade, fizeram-se investigações penais, criminais, policiais,
que foram capazes de levantar elementos fortes, mostrando conluios. E a demonstração desses conluios associada à lesão do patrimônio público levou ao ajuizamento de ações criminais e, inclusive, ações de improbidade. Estas ações, elas são corretas, elas são positivas, são casos de má-fé, são casos de enriquecimento ilícito, são casos de lesão ao patrimônio público. Esses são casos positivos. A Lava Jato não fez o sucesso que fez, em termos de eficácia, por ficar propondo ações acusando os gestores de violar a moralidade como uma coisa muito vaga. Nenhuma das ações, nos casos das operações Lava Jato e outras que acabaram tendo muito apoio popular, foram baseadas numa visão de improbidade de princípios. Isto mostra a importância de rever a lei da improbidade para que se foque o trabalho naqueles casos em que existe, de fato, demonstração de conluio. É preciso fazer investigação de qualidade, mas isso não tem sido feito. As pessoas parecem se contentar com as notícias de jornal de que foi proposta uma ação de improbidade contra o prefeito, contra o vereador, contra o governador, contra o secretário, como se isso fosse algo eficaz. Propor ação não é eficaz, só é eficaz para fazer confusão, atrapalhar a carreira de pessoas de bem e para fazer advogado de defesa ganhar dinheiro. Então, me parece que é uma boa aplicação da nossa disposição para a melhoria das coisas no Estado, né? Que nós precisamos melhorar o nosso Estado, acho que ninguém duvida, existe um consenso sobre isso. Agora, melhorar como é a grande questão, e melhorar em quê? Quando se fala em reforma administrativa, se fala muitas coisas diferentes na mesma expressão. Vamos focar nossa discussão aqui em reforma do RH, dos recursos humanos do Estado. A reforma da política de recursos humanos, de política de pessoal do Estado, ela é fundamental por várias razões. E a sociedade percebe a existência de desvios que precisam ser corrigidos. Eu diria que o primeiro é o fato de que o RH do Estado é um mundo de desigualdades gigantesco. Existem verdadeiros príncipes no serviço público, pessoas que têm privilégios verdadeiramente incríveis e que se defendem sempre dizendo eu estou aqui para servir ao público, eu fiz concurso público, etc., como se isso fosse justificativa para privilégios injustificáveis. É bom sempre dar exemplos, né? O que é um privilégio injustificável? Alguém ter 60 dias de férias por ano. É um privilégio injustificável. Alguém ter um vale-refeição no valor 2 ou 3 vezes maior do que a maior parte dos servidores. Isso é um privilégio injustificável. Alguém ter a escola dos seus filhos menores paga pelo poder público, quando a maior parte dos servidores não tem. Isso são privilégios que algumas categorias têm. Mas não é a maior parte do serviço público. Como eu disse, o RH do Estado é um mundo de desigualdades. E, sobretudo, aqueles que estão trabalhando na ponta com serviços sociais, que estão expandindo nos de saúde, de educação, ou nos municípios, estes não têm privilégios e não têm sequer direitos básicos. A maior parte das pessoas que discute reforma administrativa lembra dos privilégios. E é preciso acabar com eles, não há a menor dúvida. Mas é preciso não esquecer a defesa da melhoria das condições de trabalho daqueles que não têm nem privilégios nem direitos. Existe muita desigualdade de regime jurídico na administração pública que gera essa disparidade. Então, esse tem que ser o grande foco inicial da reforma. Nós temos que achatar as diferenças dentro da máquina pública. Nós temos que aproximar as carreiras, nós temos que padronizar os benefícios justamente para cortar os privilégios e usar esses recursos para melhorar a educação, por exemplo. Educação, em muitos estados brasileiros,
educação na sala de aula, os professores não têm estabilidade no trabalho. Não são servidores públicos efetivos, são temporários, contratados temporariamente. Em alguns estados, as professoras sequer licença maternidade têm. Então, elas são obrigadas a parir na sala de aula. Esta é a verdade. Então, nós temos um mundo de desigualdades para corrigir. Nós temos que pensar nisso, precisamos tomar muito cuidado com propostas vagas, como a que o governo mandou para o Congresso Nacional, que foca muito em carreiras típicas de Estado e começa a apontar para manutenção ou até atribuição de privilégios para essas carreiras típicas de Estado, que acaba sendo sempre a burocracia de Brasília ou das capitais, e acabando por esquecer daqueles que fazem um trabalho social fundamental na ponta. Segunda coisa muito importante, falta reconhecimento para o bom desempenho. As regras de organização do RH do Estado não conseguem estimular o desempenho. Então, tem pessoas fazendo trabalhos incríveis no serviço de saúde brasileiro e ganham o mesmo valor do que um colega seu que conseguiu há anos se enfiar num escaninho burocrático qualquer e que não tem nenhuma produtividade. Acontece que ambos fazem parte da mesma carreira e são beneficiados por vantagens automáticas. Por exemplo, com um reajuste anual de vencimento. Da mesma forma, nós precisamos prestigiar a auxiliar de enfermagem que está lá sendo contaminada pelo vírus e atendendo as pessoas com prejuízo da sua própria saúde. E nós temos que dar a esta servidora a oportunidade de ganhar mais, de ser promovida. Enquanto aquele que se escondeu numa função burocrática para trabalhar pouco, esse tem que ficar paralisado na sua carreira ou até tem de ser eliminado dos quadros públicos. Para isso, nós temos que medir desempenho. A Constituição brasileira já permite isso. Lamentavelmente, há um terceiro problema. Os nossos líderes políticos não acreditam em gestão de pessoas. Então, a Constituição acabou mudada há 22 anos atrás, em 1998, para permitir avaliação de desempenho, mas os gestores públicos não se interessaram em implantá-la. A lei que precisava ser feita para permitir a avaliação de desempenho não foi feita. Então, hoje, os servidores recebem benefícios automáticos, mas esta parcela a que eu me referia antes, dos servidores temporários, esses não têm os benefícios automáticos, porque esses ficam 3 anos, 4 anos e caem fora, não podem ficar mais. Então, esses benefícios automáticos, eles beneficiam justamente os que estão no topo das carreiras públicas. Isso é um grande problema, contra o qual nós temos que lutar. E é preciso formar uma coalizão no Brasil por uma reforma administrativa que realmente lute contra as desigualdades, estimule o desempenho, quer dizer, dando vantagens para aqueles que têm bom desempenho e, obviamente, eliminando dos quadros públicos aqueles que não têm bom desempenho. E, em terceiro lugar, focando na gestão de gente. É isso que nós temos que cobrar. Gestão de pessoas é o que faz a diferença nas empresas, nas organizações do terceiro setor e que fará diferença também no setor público, né? Esse é o grande ponto em relação à proposta feita pelo governo de emenda constitucional que ele chamou de nova administração pública ou de reforma administrativa. Será que nós precisamos colocar mais texto na Constituição? A verdade é que nós precisamos tirar o RH público da Constituição. Constituição não é lugar para colocar normas sobre RH. O lugar para se tratar do RH é a lei, e da lei para baixo. O que a Constituição brasileira tem de normas sobre RH, especialmente prevendo benefícios em favor de categorias privilegiadas, não tem igual no mundo. E não faz sentido que o nosso trabalho seja de colocar
mais RH na Constituição. Porque quando se faz isso, alguém consegue colocar uma vantagem lá que depois ninguém mais tira, porque é muito difícil mudar a Constituição. Então, o que nós temos que fazer, se vamos mexer na Constituição, essa é a proposta do governo, nós temos que mexer para tirar o RH do Estado. E não é difícil fazer. Basta pegar uma seleção das normas sobre RH público que estão na Constituição e aprovar uma emenda constitucional transformando todas essas normas em lei complementar. Não precisamos discutir agora se essas regras são boas ou ruins. Por exemplo, se a estabilidade deve ser mais ampla ou menos ampla, se cargos públicos podem ser acumulados em poucas situações ou muitas situações. Não é o caso de discutir agora. É o caso de fazer com que essas normas, que já existem na Constituição, se transformem, basta uma emenda para isso, em normas de lei complementar. E depois nós vamos rediscutir estas normas junto com a revisão geral legislativa do regime dos servidores públicos. Tudo junto. Assim, nós vamos cuidar dos interesses daqueles que não têm direito nenhum. Nós vamos equilibrar, porque aí nós vamos colocar todo mundo no mesmo nível. Então, é isso que nós temos que fazer. Se formos mexer na Constituição para fazer reforma do RH, se for esse o esforço, ok, vamos tirar o RH do Estado da Constituição brasileira e vamos tratar de rediscutir as normas que estão lá. E vamos mudá-las, criar exceções, vamos suprimir algumas que só conferem privilégios, vamos tirar o RH público da Constituição. Esse é um caminho de reforma. Claro que não precisamos fazer emenda constitucional para melhorar o RH do Estado. Muitas coisas já podiam estar andando melhor, como estão em alguns lugares. Governadores de Estado têm feito reformas administrativas por lei. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, com muita coragem, muita clareza, aprovou uma reforma administrativa, modificando, retirando algumas vantagens automáticas para premiar pessoas que têm bom desempenho. Então, é possível já fazer reformas no nível legal. Mas, se nós formos discutir o RH na Constituição, ok, discutamos. Mas a discussão tem de ser: por que razão colocar mais regrinha de RH só para beneficiar categorias com bom lobby no Congresso Nacional? Nós temos é que tirar o RH público da Constituição. Por que razão o governo propôs uma reforma tão genérica e que, além desse defeito, tem um outro que é mais grave? Não atinge os grandes príncipes do serviço público, que são os membros do Ministério Público e da magistratura, e não atinge os servidores atuais, entre os quais há párias, mas há uma quantidade enorme de príncipes administrativos que sugam os recursos públicos que deviam ser melhor distribuídos por todos os servidores. Por que razão nós vamos preservar estas pessoas todas no primeiro passo da reforma constitucional? Não faz sentido. Uma quantidade enorme de servidores está na máquina pública hoje e quer estímulo para trabalhar. Não quer privilégio automático. Ele quer estímulo ao seu desempenho. Então, nós temos que fazer as correções em relação ao presente. Não nos adianta uma reforma administrativa que só poderá produzir efeitos se tudo for bem encaminhado, depois de 1000 etapas que provavelmente não serão cumpridas daqui a 20 anos. Nós precisamos de melhorias já, e melhoria já, em favor de servidores que precisam de melhoria, melhorias já para mudar a qualidade do serviço público em favor da população que precisa dele. Então, é errada a ideia de que uma reforma administrativa é para a próxima geração. A reforma administrativa é para todos nós que estamos vivendo o Brasil e pagando a conta. E para aqueles que precisam ascender socialmente
e só contam para o Estado para isso. Ou nós melhoramos a máquina pública já hoje, ou nós estamos condenados ao subdesenvolvimento social e também econômico, mas, sobretudo, o desenvolvimento social pela ineficiência da máquina pública e pela injustiça com base na qual ela está organizada.